Hoje são 7 de julho de 2022. Vamos hoje olhar para o domínio do planeamento, para aquilo que de mais importante aconteceu nos últimos 7 dias. Temos connosco Sua Excelência Dr. Milton Reis, Secretário de Estado para o Planeamento, que nos vai então fazer esta apresentação do briefing. Muito bom dia, Excelência. Durante o período de 1 a 6 de junho de 2022, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 4 temas. Análise dos resultados das contas nacionais referente ao primeiro trimestre de 2022, o Fórum do Conselho Econômico e Social sobre o Financiamento para o Desenvolvimento, o inquérito às organizações profissionais representantes dos atores da economia informal e o inquérito às empresas e famílias em tempo de Covid. No que diz respeito à análise dos resultados das contas nacionais referente ao primeiro trimestre de 2022, apraz-nos informar que o Instituto Nacional de Estatística, INE, publicou na passada quinta-feira, dia 30 de junho, as contas nacionais referentes ao primeiro trimestre do ano 2022, que apontam para um crescimento de 2,6% do produto interno bruto em termos homólogos. O setor petrolífero, incluindo o gás, registrou neste período um aumento nos níveis de produção de cerca de 1,9%, denotando uma fase de estabilização do desempenho do setor com tendência de recuperação no ano 2022. O setor não petrolífero teve um crescimento de 2,8% no período em referência. Este crescimento deveu-se fundamentalmente ao crescimento registrado nos setores dos transportes, que apresentou um desempenho de 31,3%, da administração pública, defesa e segurança social obrigatória, com 7,2%, do setor das pescas, com 5,4%, dos setores dos outros serviços, com 4,8%, os serviços imobiliários e aluguer com 2,9%, os serviços de eletricidade e água com 2,5%, os serviços de correios e telecomunicações com 2,4%, o setor dos produtos da indústria transformadora com 2% e o comércio com 1,6%. Os setores da extração de diamantes, minerais e outros mineiros não metálicos teve um desempenho negativo de cerca de 28%, assim como os serviços de intermediação financeira com 16,6%. O forte crescimento do setor dos transportes, de 31,3%, ele é explicado pelo crescimento exponencial do subsetor aéreo, fruto do aumento das frequências de voos, no âmbito do alívio das medidas de combate à Covid-19, por um lado. Por outro, também devido à entrada em funcionamento de novas operadoras no serviço de transporte urbano a nível da província de Luanda e também do transporte terrestre interprovincial. O crescimento do setor das pescas, 5,4%, é explicado fundamentalmente pelo aumento do volume nas atividades de pesca artesanal marítima e também da aquicultura, que cresceram 12,1% e 8,1% respectivamente. Aqui também destacamos o aumento das capturas da pesca industrial e semi-industrial em cerca de 3%, isto em termos homólogos. O crescimento do setor da construção, 4,1%, é explicado fundamentalmente pelo ligeiro aumento da produção de materiais de construção de origem nacional, também no segmento daquilo que é o aumento do ritmo das obras de construção no âmbito do programa, do Plano de Intervenção, Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIM. O crescimento do setor agropecuário e pescas e a civicultura, de 3%, deveu-se essencialmente ao aumento nos níveis da produção de maçambala, que cresceu cerca de 300%, o arroz mais de 200%, a soja 118%, a batata reina 114%, o amendoim 112%, o maçango 90%. Em termos de produtos da pecuária, destaca-se o aumento da carne de frango com 112% e a carne caprina com quase 100%. Dar nota que o período homólogo do ano 2021 foi caracterizado por uma
por uma fase de estiagem em algumas regiões do país. E é por essa razão que nós vemos essas subidas vertiginosas em termos do aumento da produção. O bom desempenho do setor agrícola na campanha deveu essencialmente à regularidade das quedas pluviométricas, a ausência de estiagens, assim como de pragas, contrariamente àquilo que se verificou nas últimas duas campanhas agrícolas. O setor do transporte, que cresceu 2%, da indústria transformadora cresceu 2%, é explicado essencialmente pelo aumento da produção dos seguintes produtos: varão de aço, que aumentou mais de 150%, chapas lisas com quase 100%, estruturas metálicas para pavimentação e outras obras com 87%, produção de fraldas descartáveis com 86%, farinha de milho com 53%, produção de roupeiros 50%, produção de rações de animais com 47%, colchões de espuma com 28%, toalhas de guardanapos de mesa 23%, produção de cozinhas completas com 23%, produção de vinho de mesa com 16%, assim como a produção de cimento Portland com cerca de 13%. O crescimento do setor do comércio é explicado sobretudo pela dinâmica da economia verificada nos setores das pescas, agricultura e indústria. De realçar que o resultado do PIB no primeiro trimestre de 2022, a recuperação do crescimento econômico que se tem verificado desde o terceiro trimestre de 2021, e também reforça a perspectiva de crescimento para o ano 2022, que está estimada em cerca de 2,7%. Relativamente ao Fórum do Conselho Econômico e Social sobre Financiamento para o Desenvolvimento, somos a informar que o Ministério da Economia e Planeamento participará de 13 a 18 do mês corrente no referido fórum, que terá lugar em Nova York, nos Estados Unidos da América, cujo lema será Reconstruir Melhor depois da pandemia do coronavírus, e avançar simultaneamente em direção à plena implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esse fórum reunirá os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, outras organizações internacionais e regionais, organizações de ONGs, organizações da sociedade civil, universidades, setor privado e outros interessados, com vista a promover discussões em torno dos progressos, trocar experiências, indicar desafios, buscar recomendações para novas ações, com o objetivo de alcançar os objetivos sustentáveis, e permitirá aos participantes fazerem um balanço do impacto da Covid-19 na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obter orientações e recomendações sobre como avançar na implementação completa da Agenda 2030 durante a década de ação 2020-2030, assim como identificar que ações a desenvolver para garantir uma recuperação sustentável e inclusiva da pandemia da Covid-19. Neste fórum também iniciarão os debates sobre os preparativos da cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que será realizada no ano 2023, e a sua concentração nos desafios e resultados de nível superior da Agenda 2030 das Nações Unidas, assim como outros compromissos relacionados. Importa referir que o Fórum das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável é um órgão subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas e do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, responsável por toda a política de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Em relação ao inquérito às organizações profissionais representantes de atores da economia informal, para nos informar que continuam a decorrer os processos de recolha dos dados junto das associações que atuam ainda na informalidade. Esse inquérito é resultado de uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e visa analisar os principais desafios das organizações que representam os trabalhadores e os empreendedores na economia informal de Luanda, nos diversos setores. Relembrar que
Este inquérito terá duração de 90 dias, está a ser realizado por 12 inquiridores, apenas na província de Luanda. Numa primeira fase, os resultados desse inquérito servirão de instrumento de apoio ao Observatório da Economia Informal, que tem como objetivo avaliar e apoiar o processo de formalização da economia para efeitos de auscultação, concertação e diálogo social autônomo. Relativamente ao inquérito às empresas e famílias em tempo de Covid, somos a informar que também continua a decorrer o processo de recolha da informação sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 nos dois segmentos, o agregado familiar e as empresas. Relembrar que a recolha dos dados para o inquérito teve início no dia 30 de maio do ano em curso e está a ser realizado pelo método CAT, que é um método de entrevistas assistida pelo telefone, e a previsão do seu término é o dia 30 de agosto. Muito obrigado pela atenção, estou disponível para eventuais questões. Vamos então partir para perguntas de esclarecimento, de questões que eventualmente carecem desse esclarecimento. Não havendo então questões, vamos dar por concluída esta edição do briefing, referente ao dia 7 de julho de 2022, e fazemos votos de que tenham um bom trabalho, um bom dia de trabalho. Sendo certo que a FILDA vai abrir no dia 12 de julho e vai até o dia 16. Nos próximos dias, creio que amanhã ou no sábado, teremos a oportunidade de falar com mais desenvolvimento sobre o tema da FILDA. Teremos à disposição da comunicação social os responsáveis do domínio da economia para prestar mais informação. Muito obrigado.